Well, hello guys, Coach Esteban 101 speaking over here. Nosso vídeo de hoje estaremos falando sobre 5 lições que eu aprendi ao descascar ou tirar os sementes e os arilos de uma romã. E eu quero que você entenda que essa aqui é uma analogia para você abrir os olhos ou abrir a sua mente e entender como o processo de descascar essa fruta e tirar os sementes e os arilos dela é similar ao processo de aprender inglês ou de ter o inglês na sua vida. Alright, guys? E ele surgiu justamente semana passada. Eu estava no processo de fazer isso e eu comecei a viajar pensando no inglês. Eu constantemente estou pensando nos materiais e os conteúdos que eu vou falar para vocês e vamos dizer que coincidencialmente aconteceu que eu comecei a pensar sobre isso enquanto eu fazia ou descascava a romã. Não é a primeira vez que eu descasco uma romã, é a terceira vez realmente. Quarta foi essa aqui que eu usei para o vídeo, mas a primeira vez, eu quero contar para vocês como é que foi. A primeira vez que eu já tinha contato com essa fruta, e eu lembro que eu vi ela aqui no Brasil, eu já sabia que existia, porém eu disse tipo, vou testar, vou experimentar essa fruta aqui, e comprei ela no mercado, e quando cheguei em casa comecei a abrir ela como se fosse qualquer tipo outro de fruta, e aconteceu que eu estraguei um monte da fruta. Eu abri de um jeito totalmente errado, eu abri no meio, não lembro exatamente, mas eu sei que eu fiz uma bagunça gigante lá em casa, porque as sementes começaram todos a jogar o suco, a suculência da romã começou a ficar toda na cozinha. Então eu perdi ao longo de 25 a 30%, mais ou menos 25 a 30% da fruta eu perdi, estraguei. Depois a segunda vez eu já melhorei um pouquinho, procurei um vídeo de como fazer isso e isso já me levou a outro resultado. Mas você entenderá bem o processo, eu coloquei em 5 passos simples que aconteceram. Para aprender essas lições e vamos fazer uma analogia disso com o aprendizado do idioma. Alright? Primeiro passo ou primeira coisa que eu fiz foi abrir a romã. O método que eu usei para abrir a romã. E o método que eu usei hoje foi um método diferente ao método que eu usei da última vez. Vocês poderão ver aqui, ó. Ela está aberta atualmente em 4 pedaços. E não foi o método que eu usei das últimas vezes. Aliás, talvez a última vez sim. Quando você está prestes a abrir a fruta, tem muitas teorias de como fazer isso. Tem teorias que falam, pega na parte da cima e faz uma incisão e depois você desce pelas veias fazendo uma incisão e você abre a fruta e fica meio que perfeitamente aberta. Tem gente que simplesmente diz tipo, corta em 4 e abre ela. Tem gente que simplesmente faz, abre de boas, que tem um monte de suco, então aproveita e simplesmente abre. Então, os métodos todos variam e conforme eles variam, varia o seu resultado. Então, o método que eu usei nelas, hoje, por exemplo, da última vez que eu fiz, foi o método que eu fui aprimorando, porque a quarta romã que eu abro, talvez para você seja pouco, mas para mim já é bastante prática, uma quarta romã, onde eu fiz uma incisão que não chegasse a tocar a semente da fruta para conseguir abrir e tirar o maior proveito que eu conseguisse da fruta. Isso que tem a ver com inglês, é a mesma coisa. O método ou a metodologia que você utilize no idioma para aprender ou com a qual você esteja em contato, vai ser aquela que ditará qual que será seu resultado. Ou seja, existem muitas teorias, muitas maneiras de você aprender inglês, muitos tipos de livros, tipos de metodologias e assim por diante. Cambridge, Oxford e assim por diante, tem um monte, tem muita. E o método que você use sempre será diferente, mas não é o método que necessariamente será o melhor para você. Por exemplo, da primeira vez que eu abri a romã, eu abri em 4 assim e fez uma bagunça gigante. Então não foi o método adequado. A primeira coisa que você deve achar, ou essa primeira lição para mim foi o método que você utilize para abrir a fruta ou o método que você utilize para aprender o inglês é muito importante. Ele tem uma grande relevância. E o segundo passo ao qual eu segui foi o passo onde eu tinha que tirar todos os arilos
E as sementes, o arilo é aquela coisa vermelha que está aqui, ó, e a semente é aquela coisinha branca que está bem no meio. Veja que eu tirei um arilo aqui agora, bem simples, ó. Se eu faço isso aqui, ó, que eu que vejo, você veja aqui, ó, o poder da romã, tá vendo? Então isso o que eu fiz quando eu estraguei a primeira romã que eu usei. Então, o método que você utilize para tirar essa parte do arilo, da semente, o processo, vamos falar, também é de muita importância ao momento de você ter o resultado da fruta depois. Se você percebeu agora, naquela semente que eu abri, que explodiu aqui bem no flip chart, se eu começo a fazer isso com todos, eu começo a tirar todos eles de uma maneira muito rápida, eu vou conseguir eu vou estar estragando mais fruta ainda. E uma coisa que eu percebi ao longo do tempo, na primeira romã que eu abri, eu estraguei 25 a 30% da romã. Eu lembro que era tipo uma cena do crime lá, esse negócio, era cheio de coisa vermelha por tudo quanto é canto. Na segunda já melhorou, talvez eu estraguei um 20% da fruta, 15, 20% da fruta. Na terceira, que foi aquela que me inspirou a fazer esse vídeo hoje para vocês, eu já estava tão focado e estava com a paciência eu estava com um momento de muita paciência, eu já tirei mais tempo, no entanto, perdi talvez os 5% da fruta, foi bem pouco. E nessa hoje, aquela que eu abri com uma incisão totalmente diferente, eu usei um método 100% diferente. Se eu continuar o processo da maneira paciente e tranquila que eu fiz para tirar aquele arilo que eu mostrei para você e explodir no rosto, eu não vou perder quase nada, tipo 1% da fruta. E isso é o que nós queremos fazer, tirar o maior proveito possível da fruta, você quer todo o suco dela. Mas como que isso aplica ao inglês? O processo é basicamente as estratégias que você usa para aprender o idioma. E as estratégias, elas vão se aprimorando à medida que você vai usando mais o idioma. Ou seja, se você percebeu, na primeira vez que eu abri a romã, eu fiz uma bagunça gigante e foi melhorando até o ponto de já melhorar um ponto que eu já falo, tipo, ó, tá tudo bem, eu já consigo abrir uma fruta dessa sem perder parte da fruta. E o inglês é igual. À medida que você faz o processo uma e outra vez, o seu resultado ele vai ficando melhor até o ponto de você, vamos dizer, masterizar ou ficar fluente, ou o fluente é o suficiente para o que você esteja precisando no seu objetivo. Sempre lembre, tem a ver com o seu objetivo, seu desejo ardente de falar inglês. Então o processo são aquelas estratégias que vão te levar perto disso. E à medida que cada uma das estratégias passa, você estará vendo quais delas funcionam e quais não. Assim como eu vi que não funcionava simplesmente enfiar uma faca no meio da fruta, que ia perder um monte de fruta. Para você pode ser simplesmente, não, para mim não funciona entrar lá e aprender 3.000 palavras que hoje vai me dizer como falar inglês. Não, então essa é a mesma coisa, o processo. E entenda que existem processos ou existem velocidades nos processos. Então, como é aquele exemplo que eu te falo, tem metodologias que te prometem falar inglês em 3 meses, 4 meses, ou é um tempo assim recorde, que você diz tipo, nossa, não acredito que eu vou aprender inglês tão rápido assim. Sim, talvez você aprenda, mas com certeza será que nem a primeira vez que eu abrir a romã. Você vai perder 30% do suco, ou seja, você vai estar falando uma língua incompleta, não vai estar falando a língua que você realmente, no seu coração, quer falar, que é um inglês bem uma comunicação completa, lógica e bem estruturada, que seria à medida que a prática acontece. Good? Então é uma questão de processo. E é igual já quando você está no momento de falar língua, é o processo de você prestar atenção e estar consciente 100% do que você está falando. Se você quer falar rápido, você vai atropelar o idioma. E se você se conscientiza realmente o que você quer dizer na frase que você quer expressar, com certeza absoluta, as palavras que sairão serão muito mais eloquentes do que se faz isso de maneira rápida e sem pensar. O passo número 3 tem a ver com o tempo que eu demorei fazendo o processo. Gente, eu levei em torno de 15 a 20 minutos descascando aquela romã anterior, aquela que inspirou o vídeo, porque hoje eu tenho ela completa aqui, você percebeu ali.
E eu demorei de 15 a 20 minutos fazendo isso. Não sei se você já alguma vez na sua vida descascou uma manga. Mas descascar uma manga, que é uma fruta que tem talvez a mesma quantidade de fruta ou de carne carne frutosa, se assim posso falar, ela leva menos de 1 minuto descascar. Abrir uma manga é rápido pra caramba. Abrir uma laranja é rápido. Abrir uma tangerina, nem falar. Então tem frutas que são muito rápidas e simples de descascar. E a romã não é uma delas. A romã é uma fruta que levei 15 a 20 minutos. Isso tem a ver com a maneira que eu encarei esse processo, porque quando eu vi que ou eu conseguia fazer rápido em 5 minutos e estragar um monte da fruta, ou demorar e ser paciente e tranquilo no momento de fazer, como encaro o processo, eu podia tirar todo o proveito possível da fruta. E olha só, o passo número 3, ou essa lição número 3, é sobre paciência, que seria esse segundo item aqui, pois leva uma quantidade considerável de tempo e simplesmente é você ser paciente o suficiente para saber que está fazendo o processo em prol de alguma coisa que acontecerá no futuro, ou seja, você está realizando o processo de estudar, falar inglês, ou estar fazendo as tarefas, as atividades que você precisa, pacientemente, sabendo que lá no final você comerá a fruta inteira, ou que você terá a tão almejada fluência. E olha só, presta muita atenção a essa lição e esse item aqui. Consistência. Consistência. E a consistência trata-se de fazer o processo assim que eu começo e continuar, persistir nele, ou seja, estar fazendo constantemente. Eu fiz o processo constantemente e pacientemente porque sabia que ao final a refrescância da fruta, se existe essa palavra, se não ressignifica, ou seja, tudo quanto ela te arrefece ou whatever, ou como ela refresca você, ia valer a pena o tempo que eu levei, dos 15 aos 20 minutos. E mais ainda, ia valer a pena ver o rosto das minhas filhas e a minha esposa quando elas recebessem um potinho cheio de arilo e semente, sem membrana, sem casca e nada assim. Então, ia valer a pena. E a consistência tem muito a ver com você estar fazendo constantemente. Então eu te pergunto uma coisa, o que teria acontecido com aquela romã da semana passada se eu simplesmente decidisse tirar os arilos e as sementes dessa parte aqui só e deixar o restante da fruta para um outro dia? Eu vou deixar isso para amanhã, daqui uma semana, daqui as 2 semanas. Com certeza a fruta vai se estragar. E no inglês não é diferente, não. Aliás, se você percebe, não sei se você vai conseguir ver lá, mas a fruta normalmente é branca. E eu tenho ela aqui enquanto estou gravando e já está começando a ter uma decoloração marrom, porque ela está fora, está se oxidando. E o inglês, ele se oxida igual que a fruta. Você não esquece da língua, você simplesmente oxida o conhecimento. Significa que aqueles caminhos neuronais que você criou quando aprendeu inglês, você não está andando eles, então está esquecendo onde que está o caminho. Então, seu conhecimento começa a ficar arquivado quando uma pessoa não é consistente, que seria a fruta estragada. Eu já recebo muito coaching que me fala, eu já fiz tanto curso e eu devo saber um monte de coisa, mas eu não sei, vamos começar de zero. E quando eu começo com eles, eu começo a perceber que eles têm um monte lá de fruta guardada lá, que deixaram sem descascar, sem tirar a semente e o arilo. E é incrível, porque eles estão desperdiçando um monte de conteúdo. Então você, ao ser consistente e estar praticando consistentemente, seja, se você se propôs fazer todo dia, fazer isso todo dia, ou se propôs 2 vezes por semana, fazer realmente 2 vezes por semana, você estará criando o hábito de tirar cada um dos sementes, cada um deles com a calma, que vai trazer o resultado, que seria a refrescância e esse maravilhoso sabor da fruta como tal, ou a maravilhosa fluência que você quer na língua. E ainda continuando aqui, o processo foi engraçado, porque você vê e você começa a tirar lá, começa a tirar um, tirar outro, tira mais um com a calma do mundo. E o resultado somente é visível lá na frente. Ou seja, à medida que você vai vendo, você diz, putz, essa fruta nunca mais vai acabar. Ou, como quando você diz, poxa, realmente eu nunca vou falar inglês, se está no início.
E depois você começa a fazer, continua tirando, e começa a ver o potinho encher de arilho de semente. Você começa a ver como o potinho começa a encher, e daí você percebe tipo, nossa, mas é verdade, esse negócio algum dia vai acabar. Que é o mesmo de você dizer, poxa, mas eu estou aprendendo, estou enchendo meu potinho do inglês, e eventualmente vou estar com o potinho cheio, vou estar falando inglês, estar me comunicando na língua como eu quero. Simplesmente continuar tirando arilho e semente da fruta. Então, por que eu não continuo fazendo isso? Então, consistência e paciência foi a lição número 3. E maravilhosa, porque quando eu fiz isso, eu tirei o tempo, estava tranquilo, eu estava preparado para fazer isso durante 15, 20 minutos sem problema nenhum. Eu soube que se fazia rápido ia estragar a fruta, que seria o mesmo de você fazer rápido algum curso e tal. Como é que você acha que você vai falar inglês? Qual que será? Se você pega uma metodologia que te ensina inglês em uma semana, em 2 semanas, aqueles recordes de ensino que eles fazem, como é que você acha que você vai falar? Então, seja paciente, seja consistente, tendo em conta ou tendo presente o processo e o método. Mas depois vamos fazer um relembrete de todo esse negócio. E o passo número 4 foi o benefício ou resultado. Ou seja, isso aconteceu já quando eu terminei de tirar todas as sementes e os atilos da membrana da fruta, e eu fiquei com o resultado que era um potinho cheio de semente e de atilo. Você está vendo uma foto do potinho agora aí na sua tela. Todas essas sementes do potinho estavam suculentas pra caramba, estavam geladinhas porque tinha aroma dentro da geladeira. E quando eu finalizei o processo, o resultado foi ver o rosto da Antônia, minha filha mais velha, de absoluta alegria de conseguir comer um monte de romã. E o da minha esposa de conseguir se arrefecer, ou não sei se fala assim, se não, mas tudo bem, se tomar alguma coisa que ficasse com menos sede, que estava calor pra caramba aqui em Joinville. Então foi o resultado. Igual disso, como elas não comeram toda a fruta, eu coloquei mais na geladeira, e como resultado, um benefício extra, eu tinha acesso a romã já descascada e já pronta para ser comida a qualquer momento na geladeira. Entendeu? Então você vai me dizer tipo, right, Esteban, isso é mega lógico, my friend. Mas eu vou dizer como é que isso se assemelha em inglês e presta muita atenção, porque aqui que a viagem ficou boa. Bem no finalzinho da descascada, eu comecei a pensar e disse tipo, nossa, olha só que interessante. As minhas filhas e a minha esposa, elas só vão receber o resultado dos meus últimos 15 ou 20 minutos aqui tirando semente por semente, atilo por atilo. Negócio que não é a tarefa mais bacana do planeta, mas ela só recebeu o resultado prontinho para comer. Ponto número 1. Ponto número 2, nenhuma delas estava perto enquanto eu fiz o processo, elas estavam fazendo suas atividades. E tudo isso para dizer a você que as pessoas que estão ao seu redor, seja seu cônjuge, seja seus filhos, seja seus pais, whoever, qualquer pessoa que esteja ciente de que você está fazendo um processo de aprender inglês, agora colocando no paralelo do inglês, ela só vê o resultado, ela não passa pelo processo, ela não está descascando a fruta, é você quem está tirando o atilo e a semente, só que o resultado eles usufruem, eles vão usufruir do seu inglês. Você está entendendo isso aí? Ou seja, você passa pelo processo todo, consistente e pacientemente, e o benefício é compartilhado. O resultado não é só para você, é para você e as pessoas que estão ao seu redor. Não é maravilhoso, gente? Pensa, se você está aprendendo inglês para viajar, quando vocês viajarem, quem que vai falar inglês na viagem? Se vocês vão para os Estados Unidos. Ou se você realmente se permitiu ir aos Estados Unidos para uma viagem para Disney, porque você consegue falar inglês, consegue se comunicar em inglês, as suas filhas, a sua esposa, os seus filhos, a sua esposa, whatever, seu cônjuge, o seu esposo, eles não estavam ali enquanto você estava aprendendo inglês, no entanto, estão usufruindo do seu inglês estando lá na Disney com você, criando experiências e memórias. É uma viagem top. Imagina esse negócio aí. Ou se
para você o inglês é importante para ter um melhor emprego lá dentro da sua empresa, no momento de você ter esse aumento de salário, justamente por seu novo emprego, seu novo cargo, esse boost econômico, ou esse aumento econômico que você verá em casa, ou as pessoas que estão ao seu redor verão em casa, eles estão vendo unicamente o resultado. Do dia que você chegou lá e diz, vamos jantar no melhor restaurante da cidade. Mas por quê? Porque eu ganhei uma promoção no meu emprego. E no momento que você fizer isso, o resultado, o benefício é compartilhado. O processo é individual. O benefício é compartilhado. Não é maravilhoso? E pense que quando uma pessoa não está agindo em prol do seu processo de aprendizado de inglês, é porque ela não está acompanhando seu processo. As pessoas não acompanham o processo. A pessoa que acompanha seu processo pode ser seu mentor, seu coach, seu professor, whoever. Mas a pessoa que vai usufruir, não. Então deixa eles de boa, simplesmente trabalhe pelo resultado, porque valerá a pena 100% você ter aquele benefício compartilhado. Você também está usufruindo, logicamente. E ainda depois de toda essa viagem que eu tive no processo de estar tirando aquilo em semente, gente, teve mais uma lição. Lição número 5, que foi depois, quando eu sentei para criar este vídeo aqui. E foi um momento que eu comecei a escrever tantas ideias, porque originalmente esse vídeo era para ser um vídeo de 1 minuto lá no Instagram, tudo certo. Mas saiu tanta ideia, tanta coisa que eu comecei a relembrar tudo que eu pensei lá dentro no processo de descascamento. E eu coloquei tudo no papel e falei tipo, nossa, vai sair um vídeo mega top. Isso foi a lição número 5, feedback. E esse momento de feedback foi o momento em que eu analisei realmente mais a fundo como é que tinha sido o meu processo de abrir a romã, o método de abrir a romã, como é que foi o processo de tirar os atilos e as sementes, como é que eu fiz para fazer isso sem perder o foco e de fazer isso de uma viagem só, de uma só vez, o resultado que eu obtive graças a esses primeiros 3 passos, isso me deu o feedback que me permitiu, na romã de hoje, abrir ela melhor, entender melhor o processo de como abrir essa fruta, que talvez para você não seja importante, mas para mim, em questão de aprendizado do inglês, eu entendi muita coisa sobre o ensino e aprendizado do inglês, simplesmente por abrir uma fruta. E o feedback é essencial. É o momento que você, quando está aprendendo a língua, dizer o que eu fiz que foi correto, quais são as estratégias que funcionaram, o que eu fiz que não funcionou, que está errado. Talvez para você assistir seriado 100% em inglês não funcione realmente para aprender o idioma, então você troca essa estratégia, muda de estratégia. Ou talvez para você ler artigos é uma coisa que funciona muito bem, então você faz mais daquilo que que te levou a esse resultado. Feedback do processo. E após o feedback, você readapta e abre sua nova romã. Ou seja, você faz novamente o processo. Já aprimorando o método de abertura, ou seja, aprimorando as estratégias que você usa para aprender. Dentro delas, o processo que você usa para aprender. Sabendo que a consistência e a paciência que você tenha ao longo desse processo, na sua 5ª, 6ª, 7ª romã, vai te trazer maior benefício e resultado, como foi aquela 4ª romã, onde eu vou desperdiçar talvez 5% da fruta, e você repite. Feedback novamente, e é um ciclo de aprendizado. Olha só essa mega viagem que eu fiz só por descascar uma fruta. Good, guys? E não sendo mais, that's it for today, guys. Coach Esteban 101 speaking over here, and bye.